Opa, Young Digital Warriors! Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, tô voltando para falarmos de um outro vídeo, de um outro tema, na verdade, né, que eu gosto muito, que é a antevisão. Olha, alguém já sabe aí o que é antevisão, ou antivisão, ou visão antecipada, né, ou previsão? Qualquer uma dessas palavras aí serve também, né? Muita gente conhece como outras palavras. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: nós como profissionais, ou até mesmo como pessoas em desenvolvimento, né? Nós não paramos nunca de desenvolver. Nós temos que ter sempre os nossos olhos um pouco mais à frente do que a gente imagina enxergar, né? E uma das formas de nós termos os nossos olhos um pouquinho mais na frente do que a visão real, física, consegue enxergar, é nós praticarmos a antevisão, né? E é prever as coisas antes que elas aconteçam, né? Bom, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, né? Olha aqui comigo esse tema e depois eu vou contar um pouco do meu início profissional para vocês entenderem que, olha, tem muitas profissões que trabalham focadíssimas na antevisão, né? Então vamos lá. A antevisão é a capacidade de prever ou antecipar algo antes que aconteça. Ah, isso aí, Rodolfo, já sei o que é isso aí. Isso aí é ser adivinho. É que tem coisa que o adivinho tá adivinhando alguma coisa sem realmente ter nenhuma evidência de que ela possa acontecer, né? Nós não trabalhamos com isso, com adivinhação. Nós trabalhamos com antevisão, ou seja, com base no agora e no passado, a gente consegue prever o que vai acontecer no futuro, né? Claro que o caminho pode tomar um outro curso, mas normalmente, ou a grande maior parte das vezes, a antevisão funciona muito, né? Então, no contexto mais geral, refere-se à visualização ou percepção antecipada de um evento, situação ou resultado futuro, com base em informações, experiências passadas ou deduções. Agora, tem um negócio aqui que às vezes eu fico pensando, né? Muitas das vezes eu vejo gente assim, profetizando na vida de outras pessoas. Olhe, você vai ser isso, sei lá, você vai ser um homem muito rico. Aí, ok. Aí a gente olha lá para aquela pessoa que recebeu a profecia, olha para lá, olha para cá, tá deitado no sofá, tá perdendo tempo com outras coisas, ou seja, largado. Com base na nossa visão de agora e a visão do passado, a gente não consegue enxergar aquela pessoa tendo muito dinheiro no futuro. É claro que daqui até o futuro pode ter muito tempo, né? Ninguém sabe quanto tempo cada um de nós vai durar nessa terra, né? Mas é muito provável que com base no agora e no passado você não consiga ver tanta riqueza assim na vida dessa pessoa, né? Mas é claro que tudo pode mudar no meio do caminho. Mas 90, vamos dizer assim, eu gosto de usar esses números exagerados, né? Porque eles refletem muito bem a grande realidade. Com base em 90% das vezes, se você olhar para o presente e para o passado, você consegue saber o que vai acontecer no futuro, né? Então é importante, quanto mais a gente treina a antevisão, a gente fica mais assertivo, nós ficamos mais assertivo nas coisas que vão acontecer no futuro, né? E quanto maior é a nossa experiência em determinado tema, determinada coisa, a gente vê isso de uma forma muito precisa, né? Eu falo por mim porque, bom, já tenho quase 50 anos de idade e eu já passei por bastante coisa que me dá experiência suficiente para saber se alguma coisa vai acontecer ou não. Da mesma forma que lá na minha profissão principal, que é ser especulador no mercado financeiro, eu, nos últimos 22 anos, vi muita coisa acontecendo, né?
E eu fico desesperado quando eu vejo pessoas prestes a cair no buraco, né? Isso é antevisão. Do mesmo jeito que eu vejo hoje o meu desespero de ter perdido tanto tempo no passado, né? E hoje ter que correr tanto porque perdi tanto tempo no passado. E eu vejo jovens e adolescentes aí perdendo tanto tempo igual eu perdi também. Então, a minha experiência me dá uma antevisão de ver que, poxa vida, vai ter um futuro que vai ter que correr mais porque agora está solidificado no chão, está enraizado no chão, né? Então, confiem na antevisão dos mais experientes e mais pessoas mais vividas, né? Vamos para frente, que já estamos há 5 minutos nesse vídeo, né? Vamos lá. Antevisão. Exemplos de antevisão. Empresarial, e chama-se também muitas vezes planejamento, né? Um líder de negócios pode ter antevisão sobre tendências de mercado e, com base nisso, ajusta estratégias para aproveitar oportunidades futuras ou evitar riscos. Nós, como empresários, nós temos que estar trabalhando sempre na frente, né? Antecipando, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Se você quer lançar um produto amanhã, provavelmente você deve ter começado a trabalhar nele 6 meses atrás. E o provavelmente produto que você vai lançar daqui a 6 meses, você já deve estar trabalhando nele hoje, né? Criatividade. Um escritor ou diretor de cinema pode ter antevisão de como uma cena ou história será recebida pelo público antes mesmo dela ser concluída, né? São os criativos, né? Desenvolvimento pessoal. No âmbito individual, a antevisão pode ser a capacidade de prever desafios ou oportunidades em projetos pessoais e se preparar adequadamente para eles, né? Você quer ir para a faculdade no final do ano, um exemplo, você tem que ter começado a estudar muito forte para isso 2, 3 anos atrás, né? Tem gente que quer ir para a faculdade e fala assim, né? Eu tenho visto muita gente falando assim, não vou me preocupar com o futuro não, quando ele chegar eu resolvo. Desculpa, né? Eu não vou sofrer por antecedência. Quando chegar lá, eu vou. Tá, você não deve sofrer com antecedência, mas você deve se preparar com antecedência. Para quando o momento chegar, você está preparado, né? Antevisão de tendências de consumo, por exemplo. Nós estamos falando de um treinamento, de um curso para pessoas que vão trabalhar com marketing digital. Então, nós temos que... E marketing digital está relacionado a vendas, né? Então... você tem que ter uma visão lá na frente do que vai vender ou das mudanças que podem acontecer no momento, né? Uma marca de moda sustentável percebe o aumento de interesse por produtos ecologicamente corretos. Com essa antevisão, a equipe de marketing ajusta suas campanhas, focando em consumidores conscientes e destacando o impacto ambiental positivo de seus produtos, antes que a tendência se torne dominante no mercado. Tem um ditado no mercado que diz o seguinte: quem chega antes bebe água limpa, né? Depois, se você chegar por último, vai beber a água toda agitada ali, né? Toda enlamecida, embarrada, né? Então chega primeiro, né? Usa antevisão para chegar antes das outras pessoas. Antevisão de mudanças no algoritmo. Um gestor de redes sociais antecipa que o Instagram fará mudanças em seu algoritmo, dando mais prioridade a vídeos curtos em detrimento de imagens estáticas. Com essa antevisão, a equipe começa a criar mais conteúdo em vídeo, ou seja, Reels, né? Vídeos curtos no Instagram, aumentando o engajamento antes que a mudança ocorra. Tá vendo aí? Uma antevisão. Antevisão de demanda sazonal. Uma loja online de eletrônicos, baseada na análise de dados históricos, prevê um aumento na demanda de fones de ouvido durante o mês de dezembro, por causa das festas de fim de ano. A equipe de marketing, então, antecipa essa demanda e começa a promover o produto no início de novembro, oferecendo promoções exclusivas para captar clientes antes da concorrência. Isso é antevisão, né? Antevisão de comportamento do cliente. Ao analisar o comportamento de compras dos clientes no site, a equipe de marketing digital antevê que muitos usuários abandonam o carrinho de compras
antes de finalizar a transação. Antecipando esse comportamento, eles implementam campanhas de retargeting, né? Com descontos e lembretes, recuperando vendas que seriam perdidas. Olha, o negócio está tão avançado que hoje nós temos sites, né? E lojas, algoritmos de lojas de e-commerce online, né? Que antecipam o momento que a pessoa vai clicar no xizinho para fechar o navegador. Você acredita que existe aí algoritmos que quando você está indo, se aproximando com o mouse lá na telinha para fechar, ele abre um pop-up e diz, não vá agora, calma aí, olha, tem uma promoção para você, tal e tudo mais, blá, 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 blá. Meu Deus, pois é, tem até isso, né? Com base, hoje existe aí algoritmos e cookies que medem, né, os dispositivos smart, eles, de acordo com a posição dos seus olhos e do caminho dos seus olhos, eles conseguem mapear qual vai ser a sua própria reação, a sua próxima reação. Você sabia que tem jogos na internet, principalmente alguns jogos muito maliciosos, que são as opções binárias, por exemplo, estou falando lá no mercado de investimentos, que mapeia a sua face, mapeia as suas expressões faciais com o tempo, mapeia a sua atividade ocular para definir se você está emocionalmente impactado com o game ou não. Tá assustado, né? Pois é daí para frente, tá? Cuidado com essas coisas. Antevisão de novos formatos de conteúdo. Uma agência de marketing digital observa o aumento de popularidade de podcasts e áudio marketing. Com essa antevisão, decide lançar um podcast da marca para se posicionar como referência no setor antes que a concorrência adote essa estratégia. Olha, são vários exemplos, muitos exemplos, né? Antevisão de crise de imagem. Uma empresa de tecnologia percebe que uma funcionalidade do seu produto pode gerar críticas ou polêmicas entre os usuários, antecipando uma possível crise nas redes sociais. A equipe de marketing digital lança uma campanha de comunicação que esclarece o funcionamento do produto e oferece serviço suporte técnico antes que as reclamações ganhem força. Então, mais um, vai. Antevisão de mudança de comportamento do algoritmo de anúncios. Um gestor de campanhas de anúncios pagos no Facebook percebe que as novas políticas de privacidade de iOS estão impactando a coleta de dados para segmentação. Pois é, os pixels foram severamente impactados no ano passado e agora no início desse ano houve uma nova mudança, né? No início de 2024 houve uma grande mudança no algoritmo do Facebook que bagunçou as campanhas publicitárias, né? Com essa antevisão, ele ajusta as campanhas para focar mais em remarketing e em dados próprios, como listas de e-mail, antecipando a queda de desempenho dos anúncios baseado em dados de terceiros, né? Esses exemplos mostram como a antevisão no marketing digital permite que empresas se antecipem à mudança no comportamento dos consumidores, tendências de mercado ou até ajuste de plataformas tecnológicas. Ao prever o que está por vir, as marcas podem estar mais preparadas para se adaptar rapidamente, otimizando suas campanhas e ganhando vantagens competitivas antes que as reclamações ganhem força, né? Vantagem repetitiva. Acho que aqui teve um errinho de edição da apresentação, mas não esquentem com isso, tá? Então é o seguinte, aqui no debate, essa parte do debate seria na aula online, né? Mas aqui eu vou contar uma história da época em que eu me formei, né, como engenheiro, né? E fui trabalhar em uma grande empresa, né? E lá, como engenheiro, né, eu fui treinado a ter antevisão. E eu vou falar aqui um pouco de como isso funciona na prática, né? Por exemplo, eu trabalhava numa grande empresa que fabricava baterias para carros do Brasil inteiro, né? Carros das montadoras e tudo mais.
E lá nós tínhamos aliás, a indústria automobilística como um todo, ela tem um método chamado FEMEA, Análise de Modo de Falha e Efeito. E nada mais o que é análise de modo de falha e efeito? É você tentar prever antes que um problema aconteça, qual seria o efeito desse problema. Então, por exemplo, você tentar prever que uma peça que foi construída para um carro, avião, uma lancha, qualquer que seja o dispositivo, até para dispositivos eletrônicos, você tentar prever quais são as interferências externas que podem estar sobre aquela peça e quais seriam as formas que essa peça poderia falhar ou quebrar ou danificar ou qualquer que seja a falha, né? E qual seria o efeito que ela poderia gerar daí para frente, né? Isso se faz muito na aviação, principalmente na indústria automobilística, que é o seguinte: nós temos que prever o problema antes que ele aconteça, porque um problema pode causar, em determinados segmentos, o custo de uma ou várias vidas, né? Então nós não podemos admitir de forma nenhuma que uma vida seja perdida ou alguém se machuque por conta de um problema que poderia ter sido antecipado, né? Poderia ter sido previsto. E para isso a gente usa lá na engenharia técnicas muito avançadas, né? Hoje nós temos softwares de engenharia que antes da peça ser produzida, nós conseguimos simular qual é o comportamento dessa peça em determinadas situações, com materiais diferentes, cargas diferentes. Então, ou seja, antevisão, até algum tempo atrás, era algo que se fazia apenas pela experiência. Hoje você tem softwares extremamente poderosos, por exemplo, na engenharia para fazer essa antevisão. Então, usem bastante da antevisão, né, para prever quais são os seus próximos resultados ou evitar que resultados sejam perdidos, evitar que problemas aconteçam com base nas experiências que vocês têm, né? E é o seguinte, olha, uma das melhores formas de praticar antevisão é fazendo mapas mentais. Então cai para cima lá dos mapas mentais, faz um mapa mental do seu processo, da sua empresa, do seu business, do seu negócio, da sua rotina, de qualquer coisa aí. E aí você vai começar a perceber que, opa, tem um ponto aqui que eu tenho que tomar cuidado, senão vai dar ruim. Opa, tem um ponto aqui, ó, que se eu fizer, vai dar muito bom lá na frente. Então, exercita a antevisão aí que você vai se dar muito bem, ok? See you guys, nos vemos na próxima aula.